A história começa com um baita pôster de uma fake Doritos sendo segurado por um cara de óculos. Olhando de uma outra perspectiva, vemos que o enorme pôster estava na frente de um enorme estádio bem animado. Do lado de dentro, um locutor animado apresenta o jogador que estava entrando agora, a estrela do espetáculo de hoje, o MVP do 6º e 7º Campeonato Mundial, o incrível Lee Thayil. Mas, estranhamente, nosso melhor jogador estava de frente para um bando de musculosos seminu, e o grande estádio que estava sendo o palco desta introdução foi trocado por uma muralha cercada por árvores. Um careca barbudo acha o nome do protagonista estranho, além de ser baixinho, enquanto outro cara acha suas roupas mais estranhas que o nome. Mas a conversa deles durou pouco quando eles cruzaram olhares rapidamente. O careca percebe que esse cara foi o maldito quem o matou. Mas o loiro ri e pergunta ao careca se foi ele mesmo. Rapidamente, os dois se posicionam, com uma aura amedrontadora entre eles, enquanto Lee Thayil assistia a tudo isso sem entender absolutamente nada. Com o quebra-pau prestes a começar, ele se pergunta o que está acontecendo ali e se esses dois, por acaso, são inimigos. Porém, o loiro e o careca continuavam se encarando, prestes a pular um no pescoço do outro. Mas, contrariando o que esperávamos, eles se cumprimentam de um jeito estranho, e o loiro fala para o careca que ele só está ali por sua causa. O careca ri disso enquanto fala que foi uma boa luta, em seguida perguntando se o loiro morreu logo após, já que estava ali também. O loiro explica que, depois da sua luta com o careca, ele morreu para uma criança furiosa com tranças no cabelo, e que o maldito perfurou seu estômago enquanto gritava por seu pai. O careca reconhece esse como seu filho, Vitor, comemorando que ele tenha vingado seu pai. O loiro fala que ele foi bem educado e se tornou um grande guerreiro no futuro, ou melhor dizendo, já é um grande guerreiro. E, como se fosse uma conversa normal, o careca agradece. Mas Thayil, que assistia a esse desfecho estranho, só queria saber como veio parar ali. Para entendermos isso melhor, vamos precisar voltar ao dia daquele torneio. A plateia estava animada, gritando pelo Thayil. Como sempre, ele estava fazendo seu trabalho de melhor jogador, amassando os adversários com suas habilidades. Thayil se lembrava bem que estava prestes a vencer o campeonato mundial pela 3ª vez consecutiva, mas parece que a emoção foi demais para o coraçãozinho do garoto, e ele acabou indo de Vasco. Se lembrando do que aconteceu, ele se pergunta se morreu mesmo naquela hora, questionando se aquilo ali não era algum tipo de sonho estranho. Nisso, uma garota de cabelos brancos aparece intercedendo pelo protagonista, enquanto diz que ele era um grande campeão em vida, vencendo dezenas de duelos sozinho. Depois de ouvir as palavras da moça, os vikings malucos já ficaram todos animados com a aparição de um rei dos duelos, com todo mundo querendo um X1 com o protagonista. Mas, olhando para esses caras com cérebro de músculo, ele nem mesmo tinha reação. Ao se lembrar dessa garota, ele percebe que essa situação é culpa dela. Voltando ao momento em que o protagonista bateu as botas, o pessoal do seu time tentou ajudá-lo às pressas, enquanto o próprio já não estava mais no seu corpo, prontinho para ser levado para outra vida. Ele já ia se perguntando se aquele presunto na cadeira era ele, quando uma forte luz chegou à sua vista. Em seguida da luz, surgiu a garota de cabelos brancos, dizendo que guerreiros que perderam sua vida em uma batalha gloriosa possuem a alma de um guerreiro. Então, naquele momento, caiu a ficha para Thayil de que ele realmente tinha morrido. A garota voadora misteriosa estende sua mão, pedindo que ele venha. Ele questiona para onde estão indo e se seria para algum lugar como o inferno, mas, sem tempo para explicações, ela pega a mão dele sem mais enrolação e, em seguida, levanta voo por uma linha de luz que conhecemos como Bifrost. Enquanto Thayil gritava aterrorizado, a garota conta que agora eles estão indo para Valhalla. Mas, sem entender nada, nosso garoto se perguntava que merda era essa. Por mais que ele tivesse perguntas a serem respondidas, ela não parecia muito interessada em responder. No tempo presente, Thayil se lembra das aulas de história, onde aprendeu que Valhalla é o pós-vida da mitologia nórdica, um lugar que você alcança quando morre como um guerreiro. Mas, olhando para a garota à sua frente, ele acha que ela o confundiu com um grande guerreiro por acidente. E, a julgar por seu rosto confiante, esse com certeza foi o caso. Thayil, então, pede licença,
explicando que não é um guerreiro e que, na verdade, é um jogador profissional. Mas a garota pergunta se ele estava se referindo a batalhas e duelos. Taeo, do seu jeito, tenta explicar que não é bem assim. Ele já ia pedir para ela levá-lo de volta para onde pertence, mas é interrompido por um som alto. Esse som era o de uma corneta, tocada por outro cara musculoso. A garota então entende o sinal, que anuncia um ataque inimigo, mandando todos se prepararem para a batalha. Isso deixa os guerreiros lá atrás todos animados por uma boa luta, mas Taeo estava em desespero, querendo saber que maluquice era aquela. Porém, antes mesmo de ter uma resposta, um exército de várias criaturas semelhantes a lobos em suas patas vinha na direção deles. O exército de lobos estava sedento por uma batalha, com os olhos brilhando em fúria. O mesmo se aplicava aos guerreiros vikings. Assim, a luta começa, com uma boa troca de golpes entre ambos os lados. Com uma guerra acontecendo em tempo real bem à sua frente, Taeo se perguntava como isso foi acontecer com ele, tremendo de medo enquanto segurava uma espada, pensando que nunca segurou uma arma na vida. Por isso, ele se faz uma boa pergunta nesse momento: ele já estava morto, então o que aconteceria se morresse de novo? Por seu descuido, um enorme guerreiro lobo se prepara para enchê-lo de porrada, desferindo um baita golpe vertical que o dividiria ao meio em um único ataque. Mas nem tudo estava perdido ainda, pois um cara surgiu atrás dele, mandando o garoto se abaixar. Nisso, ele desfere um baita soco na cara do lobinho apressado. A habilidade usada agora nesse soco era o punho rochoso que derruba ursos, um soco tão potente que mandou o lobinho voando para longe facilmente. O cara então pergunta se Taeo não sabe o que são as sagas, mas, por ter chegado agora, isso é novidade até para nós. Enquanto o marombeiro encarava Taeo, ele encarava de volta, perguntando: o que é essa saga? O fortão explica que uma saga é a sua história, e vir para Valhalla significa que você teve grandes feitos reconhecidos em vida. Nesse lugar, sua história é sua força e, quanto mais renomada ela for, mais forte ele se tornará como guerreiro. Taeun se surpreende com esse papo de conquistas, então ele começa a pensar no que pode ter sido essa tal conquista, pensando tão intensamente ao ponto de fumaça sair da sua cabeça. Mas, no fim, ele chega à conclusão de que só comeu e jogou a sua vida inteira. Porém, ele tem um rápido flash de memória sobre um cavaleiro. Então, Taeo se pergunta se não seria capaz de usar as conquistas de seu personagem, Kausted, que foi conhecido como o Guerreiro Imortal. Assim que ele coloca esses pensamentos na cabeça, uma energia começa a rodear seu corpo. Tremendo de medo, Taeo se perguntava o que estava acontecendo com seu corpo. Nisso, o cara à sua frente fala que o garoto de fato tem uma saga e questiona se ele consegue ler as letras acima de sua mão. Taeo fala que não conhece essa língua, mas, de alguma forma, podia entender, assemelhando isso a um tipo de tradutor de imagem. Nisso, o sistema declara que ele ativou a saga do Guerreiro Imortal, com uma taxa de assimilação de apenas 1%. Mas essa pequena fração de poder foi o suficiente para deixar Taeo todo convencido. Ele então se lembra de que esse título de Guerreiro Imortal pertence a Kausted, mas, se ele for capaz de usar seu poder, então com certeza se tornará o cara mais forte deste mundo. O fortão de antes manda Taeo prestar atenção à sua frente, pegando o garoto de surpresa. No momento em que ele se virou, outro dos lobos estava com um machado prestes a parti-lo em dois. Mas, dessa vez, Taeo conseguiu desviar por pouco, sendo jogado para longe com o impacto. Ele rolou no chão de maneira desajeitada até que conseguiu se levantar de novo, mas, com certeza, sentiu que esse golpe de agora a pouco não foi de brincadeira. Ofegante, ele se perguntava se o poder de Kausted era tão fraco assim. Mas, com o lobo vindo com toda a força, ele pensa que o Kausted que ele conhece mataria isso com um dedo só. Pensando que havia algo de errado com a saga, ele decide averiguar por conta própria. Mas, ao abrir a janela de status de sua saga, ele percebe uma nota de rodapé, algo escrito bem pequeno que avisava que a assimilação com Kausted estava em apenas 1%. Irritado, ele grita, perguntando se isso era algum tipo de contrato fraudulento, mandando o sistema parar de tirar onda com a sua cara. Mas o fortão, sem entender nada, estava impressionado com o espírito do garoto. Ele se vira para Taeo e diz que só vai ajudar até aqui,
mas avisa que esse não é o fim da saga do jovem, mandando-o continuar a construir sua própria história. Enquanto vai embora, ele se apresenta como o Bjorn, mandando o garoto sobreviver para se encontrarem novamente depois da luta. Instintivamente, Tail acena com a cabeça, como se estivesse concordando, mas o inimigo à sua frente parecia um pouco mais forte do que ele imaginava. Então, ele se atenta à sua espada, jogada a poucos metros atrás do monstro. Enquanto corre na direção da criatura, ele pensa que, por mais que seja só 1% de poder, ainda é 1% do Caustic, o que torna isso mais do que o suficiente. Assim, ele avança a toda velocidade para pegar sua espada. Ele então se lembra de que Caustic foi um super-humano que enfrentou centenas de soldados sozinho. Tael consegue desviar do golpe do lobo enquanto pega a sua espada de volta e, já se colocando em posição de combate, pensa que, no fim, a lenda de Caustic também é sua. O lobo então ergue seu martelo gigante, pronto para atacar Tael, mas nosso garoto conseguiu se abaixar no último segundo, evitando ter sua cabeça explodida. Num rápido movimento, ele já estava nas costas do lobo, segurando sua espada firmemente, enquanto pensa na plateia animada torcendo por ele nas competições. Então, as memórias daquele dia começam a inundar sua mente, onde Caustic avançava freneticamente, uma verdadeira tormenta que varria os inimigos do campo de batalha. Esse era Caustic, ou melhor dizendo, esse ali Tael. Motivado por suas memórias, ele usa a saga da investida de um guerreiro como uma tormenta, cortando a cabeça do lobo em um único ataque. Porém, mesmo que essa seja sua habilidade, ele ainda carece um pouco de saber usá-la, já que saiu rolando por não conseguir parar sua investida furiosa de antes. Após um tempo arrastando a bunda no chão, ele finalmente parou, percebendo que, ao se lembrar de uma conquista, ela automaticamente se tornava uma saga. Então, o que ele usou agora há pouco deve ser algo como uma melhoria de velocidade. Sendo assim, ele empunha sua espada, dizendo que, com essa saga, ele definitivamente vai sobreviver. A cena então corta para a grande muralha de mais cedo. Lá dentro, podemos ouvir um pessoal animado brindando suas conquistas. As pessoas em questão eram o loiro e o careca, que estavam surpresos ao ver um ao outro ainda vivos. Enquanto isso, Tael, sentado em uma mesa mais ao fundo, tentava comer um pedaço de carne que mais parecia uma pedra. Meio frustrado, ele se pergunta se esse é o tal banquete da noite, o que o deixa decepcionado, já que só estavam servindo álcool e carne. Mas, por estar morrendo de fome, ele estava mandando para dentro. Alguém um tanto familiar se senta na mesa junto a ele, dizendo que, se quiser comida melhor, vai precisar elevar sua classe de guerreiro. Bjorn explica que esse é o banquete de nível mais baixo, onde a menor classe de guerreiros e os novatos se juntam. Por isso, a comida e o álcool são tão ruins. Tael então pergunta se Bjorn também é da classe baixa dos guerreiros, mas o fortão ri, dizendo que só veio dar uma olhada no garoto. Tael então agradece pela ajuda de mais cedo, pois só sobreviveu graças à sua ajuda e ao conselho sobre as sagas. Mas, enquanto falava, ele se lembra de algo extremamente crucial e pergunta a Bjorn o que acontece se ele morrer nesse lugar. Bjorn então explica que as almas dos mortos aqui são colocadas nos guerreiros de aço. Eles são uma unidade estranha que não sente dor ou fome, capazes de lutar eternamente. Ele pergunta se Tael não acha isso incrível. Mas, pela cara do garoto, com certeza não tem nada de incrível nisso, chamando isso de caixão de aço, e não um guerreiro. Com a ideia de acabar se tornando uma dessas coisas estranhas, ele pensa que definitivamente não pode morrer de novo. Mas Bjorn o tira de seus pensamentos ao dizer que, em breve, sua filiação será decidida. Tael pergunta o que é essa filiação, mas Bjorn aponta, dizendo que já estava começando. Na direção que ele apontou, alguém vestindo uma armadura dourada entrava. Essa mulher então para em cima de um palco, dizendo que assistiu aos feitos deles hoje. Apontando o dedo, ela diz que irá revelar para qual legião eles serão designados. Tael pergunta se ela é uma valquíria, e Bjorn diz que sim. Ela é filha de Odin, Reginleif, uma valquíria nascida com sangue nobre. Erguendo sua espada, Reginleif manda que eles olhem dentro de seus copos, pois o nome de quem eles devem confiar e seguir será mostrado neles.
Bjorn explica que todos eles fazem parte da legião dos deuses de Asgard e que, ao participar da legião de um deus, ele vai conseguir mais poder. Taeo pensa que os únicos deuses que conhece são Odin e Thor. Enquanto encara o copo brilhante, ele deseja ser escolhido para a legião de um deus poderoso, torcendo para ser escolhido por Odin ou Thor. Depois do momento estranho com o brilho saindo do copo, Taeo já estava em um barquinho com uma garota ruiva. Enquanto ela remava para levá-los ao seu destino, Taeo encarava essa situação com uma cara abatida. Ele estava preocupado, pensando que as pessoas chamavam isso de Legião dos Deuses, mas, perdendo a cabeça, se perguntava por que ele era o único ali, enquanto a ruiva pensava que esse cara já estava assim há um bom tempo. Tentando amenizar a situação, a ruiva diz que sua legião tem pontos fortes que não perdem para as outras, o que faz Taeo perguntar quais são eles. Ela responde que ninguém nunca os está pressionando de cima e nunca tem ninguém os causando problemas de baixo. Em seguida, ela ri, desconcertada, enquanto pergunta se isso não é o paraíso, mas Taeo questiona se ele é mesmo a única pessoa na legião de Idun. Para entender a situação atual, voltamos ao dia da seleção de legião, onde a caneca de Taeo brilhava em dourado. Para sua surpresa, naquele dia não era o nome de Odin ou Thor que aparecia, mas sim o de Idun. Atrás dele, várias pessoas comemoravam por poder lutar sob o comando de grandes deuses como Thor, Tyr e Odin, enquanto Taeon comentava que não conhecia essa deusa Idun. Querendo algum tipo de resposta, Taeo levanta seu olhar na direção de Bjorn, mas, com uma cara meio ambígua, ele pede que o garoto se mantenha forte, o que deixou Taeo ainda mais apreensivo. No dia seguinte à seleção de legião, podemos ver uma valquíria chamando pelas pessoas afiliadas a Odin, e logo outras também começam a chamar por suas pessoas, que, pouco a pouco, formavam filas. Taeo não era exceção nesse meio, pois estava procurando o pessoal da sua legião. Ele procurou por um bom tempo até que conseguiu ouvir alguém falar da legião de Idun. A pessoa em questão era a nossa valquíria ruivinha de mais cedo, que chamava desanimada pelo pessoal de Idun. Foi então que ela abriu os olhos e viu algo fora do normal. Dessa vez, havia um garoto bem magrelo parado à sua frente, pedindo informações. A princípio, ela não entendeu o que era, mas seus olhos brilharam de hesitação quando Taeo disse que estava na legião de Idun. Rapidamente, a valquíria foi em direção ao novato, sem acreditar que realmente tinha aparecido alguém. Ela sacudia Taeon, toda empolgada, enquanto falava que já fazia muito tempo que um novato aparecia. Em seguida, se apresenta, mas Taeo, se segurando, pensa que ela estava perto demais. Voltamos então para o momento atual, quando Taeo chama por Reda, perguntando por que estavam em guerra e contra quem. Rapidamente, Reda estende a mão, usando sua magia, enquanto diz que vai explicar a situação atual. Ela cria um tipo de holograma com sua mana, mostrando uma árvore, e, apontando para um símbolo dourado, diz que estão em Asgard agora. Além disso, indica Muspelheim, o lugar de onde os gigantes, conhecidos como deuses malignos, e as bestas sempre os invadem. Taeo, curioso, pergunta o que seria essa parte marcada em vermelho. Reda explica que esse lugar é Eren. Era conhecida como a primeira linha de defesa, mas, agora que caiu, se tornou a linha de frente. O motivo da guerra é claro, já que eles estão lutando contra aqueles que querem destruir o mundo. Pensando sobre o assunto, Taeo se lembra mais uma vez das aulas de história e percebe que esse talvez possa ser o evento chamado Ragnarok. Reda se surpreende com o comentário de Taeo, mas afirma que era isso mesmo. Eles estão enfrentando a batalha pelo Ragnarok, com o destino do mundo em jogo. Em geral, é uma batalha para salvar o mundo, mas, na situação atual em que eles se encontram, é mais uma luta pela sobrevivência. Sabendo dessa informação, as perguntas de Taeo só aumentam, e ele se pergunta se poderia viajar entre mundos diferentes. Se esse fosse o caso, ele poderia voltar para seu mundo de origem, mas seus pensamentos são interrompidos quando Reda anuncia que eles chegaram. Dentro de um tipo de gruta, estava um enorme portão de pedra, que se abriu assim que eles chegaram perto. Reda então apresenta este como o templo da deusa e diz a Taeo que, por serem seus guerreiros, deveriam mostrar respeito. À medida que entravam no templo, as tochas nas paredes se acendiam. Taeo, impressionado com o lugar, pergunta se é aqui que vão ver a deusa, mas Reda explica que não exatamente.
Eles a verão à distância, já que a deusa reside em um lugar muito acima de onde estão. Reda então joga algo para ele e manda que solte isso lá. Taeo percebe que era uma maçã dourada. Sem entender muito bem, ele vai em direção ao altar e se posiciona no centro. Sem muito o que fazer, ele deixa a maçã cair no local ordenado. Assim que a maçã dourada cai no chão, o símbolo abaixo de seus pés se ilumina. Em seguida, um forte brilho surge da direção da estátua à sua frente, gerando uma forte lufada de vento que quase o joga para trás. A imagem da deusa aparece bem diante de seus olhos, onde ela chama ali Taeo de seu guerreiro, pedindo que ele chegue mais perto. Essa é Idun, a deusa da vida e da juventude. Por um momento, Taeo fica desnorteado com tamanha presença diante dele, mas logo o cenário à sua volta muda. Diante dele, estavam a deusa Idun e o pomar de maçãs douradas. Taeo tremia diante da presença imponente da deusa, com uma cara totalmente espantada, mas, enquanto tremia, ele se ajoelha em respeito à sua divindade. Então, a figura da deusa se mostra diante de uma cachoeira, enquanto Taeo pensa que, assim como a água flui de cima para baixo, seu corpo naturalmente demonstrou respeito. A deusa coloca sua mão sobre a cabeça dele, lhe concedendo sua bênção, uma bênção capaz de proteger seu corpo do perigo e da morte. Assim, Taeo recebe a bênção de Idun, o sigilo da vida. Automaticamente, seu corpo se envolve em uma energia dourada, e ele sente o poder crescente dentro de si. Então, atinge um estado de ascensão, emitindo luz de seus olhos, enquanto o sistema diz que ele alcançou juventude e força. Imediatamente, Taeo percebe que sua dor crônica na coluna desapareceu, juntamente com seu túnel do carpo, consequência de seu tempo como jogador profissional. Seu corpo está agora, sem dúvidas, no seu melhor estado. A deusa Idun dá um leve sorriso enquanto diz que aguarda com expectativa as suas futuras contribuições. Assim que a sessão termina, Taeo acorda deitado no chão, enquanto Reda pergunta se correu tudo bem e se ele conseguiu a bênção. Ela explica que Idun é a deusa da juventude eterna e da longevidade. No campo de batalha, ele poderia sentir uma enorme dor, mas, com a bênção da vida, morrer é quase impossível. Mas Taeo só conseguia espiar a saia da moça, enquanto pensava que ela era muito linda. Enquanto ele se levanta, Reda também avisa que, à medida que ele se tornar mais forte, a bênção também ficará mais forte. Por esse motivo, sua legião recebeu o apelido de Legião Zumbi. Taeo escutava atentamente até agora, mas, em seu rosto, ainda permanecia uma cara meio preocupada. Ele então pergunta se poderia voltar para de onde veio caso consigam ganhar essa guerra. Depois dessa pergunta, ele encara Reda com um ar de segunda intenção, mas, por dentro, estava se perguntando se isso foi legal. Reda então estende a mão e diz que, assim como ele falou, se por acaso derrotarem todos os inimigos e a guerra acabar com seu lado sendo vencedor, e, é claro, se ele ainda tiver o desejo de retornar, então seria possível. Taeo pensa que, com certeza, quer voltar, se perguntando quem seria o maluco de permanecer ali. Reda então o ajuda a se levantar, puxando nosso garoto com força, mas quando ele se dá conta, Reda mais uma vez estava bem coladinha com ele. Estranhamente, a cena nos leva para um lugar totalmente diferente do que vimos, e lá Reda estava vestindo roupas comuns da Terra, ao invés de seu estilo original de Valquíria. Mas o estranho mesmo é ver Taeo com uma cara toda séria, vestido como um típico trabalhador de escritório. Reda então vai na direção dele, dizendo que ele fez um bom trabalho hoje e que chegou a tempo para o jantar. Já sentado à mesa, Reda pega um pedaço de carne e o leva na direção de Taeo, mandando ele comer, e nosso garoto, todo sem graça, olha para ela um pouco hesitante. Mas, no fim, ele abre a boca esperando um aviãozinho. Porém, suas fantasias são rapidamente frustradas quando, ao invés de carne, ele morde uma bota velha. Taeo então afasta o pedaço de bife da sua boca, enquanto pensa que, graças a esse pedaço de carne que mais parece um sapato velho, ele saiu da sua doce desilusão. Reda, preocupada, pergunta se ele estava bem. Meio nervosa, ela questiona se Taeo também não acha essa carne meio dura, mas diz que, caso queiram comer melhor, vão precisar dar duro para subir de classe. Reda explica que, quando se sobe de classe, tudo melhora, desde comida, equipamentos e alojamento. Então,
Usando seu ataque de fofura, ela fala para Taeo dar o seu melhor. E isso foi um golpe crítico na cabeça do nosso jogador Taeo, que já imaginava uma vida feliz em Seul com Reda e uma criança. O sistema até avisa que a desilusão desse cara alcançou um estado crítico. Mudando novamente de cenário, nosso casal improvável estava do lado de fora, onde Reda explica que, sempre que ele derrota um inimigo, ele receberá algo chamado de runa. Taeo rapidamente entende e comenta que, há um tempo, sentiu como se seu corpo absorvesse uma estranha energia vermelha. Reda fala que isso é bom, pois significa que ele já conseguiu algumas runas. Invocando um tipo de círculo mágico em sua mão, Taeo questiona se, com essas runas, ele pode escolher as capacidades que quer aumentar, ao que Reda responde que é isso mesmo, elogiando-o por entender rápido. Taeo fala que a parte de estamina, força e agilidade são fáceis de entender, mas ele está particularmente curioso quanto à força de vontade e a mana. Reda explica que a mana pode fortalecer sua magia e resistência mágica. Já a força de vontade melhora sua concentração e defesa mental. Mas, mesmo com essa explicação, ainda ficam algumas dúvidas para Taeo, que decide testar por conta própria. Sua próxima pergunta é se as sagas também podem ser fortalecidas com o uso da mana, mas Reda explica que não é bem assim, já que as sagas são algo um pouco mais especial, e um simples aumento de status não vai torná-las mais fortes. Para as sagas, quanto mais você aprender da história e quanto maior for a sua crença, mais poderosa ela se tornará. Ela também explica que existem casos em que sagas podem se tornar mais fortes do que originalmente são. Por exemplo, uma história sobre capturar uma cobra grande pode se tornar uma lenda sobre eliminar um temível dragão. Mas é claro que, na maioria das vezes, as classes de guerreiros mais baixas possuem habilidades simples. No geral, elas giram em torno de ficar mais fortes ou mais rápidos. Isso por si só já pode ser considerado algo incrível, mas não pode chegar perto do que é uma verdadeira saga. Afinal, sagas são a realização de lendas, então os efeitos que elas possuem são diversos. Em casos especiais, sagas podem criar armas, transformar ou até mesmo invocar exércitos. Mas Reda alerta Taeo de que o poder para desenvolver uma saga está inteiramente em suas mãos. Nosso garoto pensa sobre sua história, a lenda do Cavaleiro Dragão Caustic. Porém, enquanto ele estava absorto em pensamento, um som alto ressoa por todo lugar. O aviso ecoou por toda parte, alertando as pessoas dos alojamentos próximos. Reda então fala que essa é uma ordem para a batalha, mas Taeo acha que isso foi rápido demais. No momento seguinte, uma fenda dimensional se abre diante deles, perturbando o espaço à sua volta. Enquanto Taeo encara o portal confuso, Reda diz que, assim que ele passar por esse portal, chegará ao local de espera, o lugar onde todos se juntam antes da batalha começar. Alguns minutos depois, Taeo já tinha trocado seu figurino para o de um verdadeiro guerreiro e, enquanto Eda ajeitava seu peitoral, nosso garoto estava quase tendo um ataque do coração. Ela então diz que chegou a hora e comenta que a armadura caiu muito bem nele. Todo vermelho, Taeo se apressa em ir em direção ao portal, dizendo que está de saída. Mas logo escuta a voz de Reda chamando por ele, o que o faz rapidamente virar para trás. Então, Reda pede que ele, por favor, não morra. Um pedido sincero que deixou nosso garoto completamente comovido. Então, ele endireita sua postura, comentando que, assim como ela disse antes, é muito difícil morrer com a bênção de Idun. Dito isso, Taeo se apressa em entrar no portal rumo à área de espera. E como num passe de mágica, assim que atravessa para o outro lado, um cenário diferente o aguarda. Mais uma vez, Taeo está cercado por um monte de bombadões fedorentos. Ele fica surpreso em ver tanta gente, já pensando que essa deve ser uma baita batalha importante. Mas Taeo mal teve tempo de perceber o braço vindo em sua direção e acertando um tapa em suas costas. Ele se vira para ver quem foi o cara que quase pôs seus pulmões para fora, mas tem uma surpresa ao ver que era Bjorn. Nosso amigo Fortão diz que é bom encontrar Taeo novamente. Nisso, ele elogia o garoto, dizendo que ele está muito bem, e pergunta se a valquíria que estava cuidando dele era bonita. Sem saber como responder, Taeo fica todo bobo em silêncio. Rindo da cara dele, Bjorn lhe dá outro tapa nas costas, enquanto diz que todas as valquírias são verdadeiras beldades. Nisso,
ele apressa Taeo para encontrarem logo sua legião, pois a batalha de hoje terá um comandante diferente de ontem. Diante do comandante deste batalhão, já dava para ver que o cara era bem casca-grossa. Estranhamente, ele tinha seu olhar sinistro voltado na direção de Taeo, perguntando se ele era um guerreiro de Idum. O comandante então diz que é estranho ver o garoto sozinho ali na frente e manda que ele vá para uma das filas. Sem muitas escolhas, Taeo obedece. O comandante já corta as apresentações, dizendo que seu nome é Ragnar, da Legião de Endal, e que hoje será o líder desse grupo. O objetivo deles nessa batalha é recuperar um território tomado pelos Gnolls. Então, o destino deles é o centro do campo de batalha. Já de frente para o portal, ele ergue sua espada, chamando os guerreiros de Valhalla, por Asgard e os 9 reinos. Assim, a praça de espera é vista de um ângulo diferente, onde vários portais já estavam a postos. Antes de entrar no portal, Ragnar grita que estará sempre liderando na vanguarda e manda que todos fiquem atrás e sigam suas ordens. Com essa atitude, todos os vikings, com seus cérebros de músculo, começam a vangloriar Ragnar, enquanto Taeo, lá atrás, continua sem conseguir ver nada. A cena então corta para as Montanhas Nevadas, onde um exército de vikings já estavam em um combate feroz contra os Gnolls. Aqueles que já estavam lutando percebem os reforços chegando para ajudar, então todos continuam a pressionar as linhas inimigas. Porém, quando as linhas de ataque estavam prestes a avançar, eles escutam um uivo poderoso. No alto de uma colina próxima, um Gnoll enorme erguia seu martelo. Os guerreiros lá embaixo, junto aos outros Gnolls, não entendiam o que estava acontecendo. Foi então que, para a surpresa de todos, aquela coisa saltou do alto da colina e, brandindo seu machado, usou o peso de sua força somada à gravidade para desferir um poderoso ataque, que jogou tudo para longe, incluindo inimigos e aliados. O sistema então reconhece esse monstro lobo gigante como presa branca, que aparece pronto para fazer uma verdadeira bagunça no campo de batalha. Os vikings olham para esse monstro, se perguntando se esse não é o líder dos Gnolls. Um careca mais desesperado lá atrás comenta que ele tem umas 4 a 5 vezes a altura de um Gnoll normal, mas alguém os manda parar de perder tempo conversando e se preparar para lutar. No exato momento em que o boss estava bem diante de um batalhão de guerreiros vikings, um portal surgia atrás dele. De dentro do portal, uma pessoa grita, dizendo para os outros avançarem. Assim, o exército liderado por Ragnar surge de dentro do portal, indo em direção à criatura. Só de sentir a aura dessa coisa diante deles, a animação da batalha some imediatamente. Com o grande lobo branco vindo em sua direção, todo mundo ali percebe que deu merda. A cara de espanto desses coitados não foi à toa, já que um poderoso golpe os fez decolar no ar feito à equipe Rocket. Por outro lado, Taeo ficou todo o tempo observando, ainda parado na frente do portal. Mas, por mais que tentasse transmitir confiança, na verdade ele estava morrendo de medo daquele enorme lobo furioso, prestes a transformá-lo no lanche da noite. Recebendo uma chuva de baba, Taeo se pergunta, quem foi o maldito que teve a ideia de abrir um portal aqui? Então, para a luta de hoje, nós temos o líder dos Gnolls, o incrível Presa Branca. Enquanto do outro lado, temos o jogador profissional, o frágil Lee Taeo. Com tal luta acontecendo, nosso garoto pensa que precisa encará-la como se fosse uma batalha contra um chefe de jogo. A primeira coisa que ele tem que fazer agora é se focar na luta, mas, no instante seguinte, ele perde a concentração ao ver o tamanho do martelo do lobão. Pensando bem, ele vê que seu escudo com certeza não vai aguentar nenhuma pancada com aquele martelo. Sendo assim, ele desiste de usá-lo e parte para cima usando somente sua espada. Ele aproveita esse momento antes do ataque para usar todas as runas que tem, mesmo que sejam só 5. Assim, ele investe todos os seus 5 pontos em agilidade, logo em seguida, se prepara para o golpe que está prestes a cair sobre sua cabeça. O martelo, que mais parecia um moedor de carne, se aproximava de Taeo rapidamente. Mas, por mais que o golpe estivesse em uma velocidade extremamente alta, nosso garoto desvia no último instante. Simplesmente por desviar do golpe do Presa Branca, todos os vikings ficaram impressionados. Mas, por mais que Taeo tenha desviado, os caras assistindo não tiveram tanta sorte.
Em fúria, o Presa Branca balançava seu martelo desenfreadamente, acertando qualquer coisa que se aproximasse, enquanto Taeo corria sem olhar para trás. Nisso, ele pensa que só desviar não vai adiantar muito e se pergunta se deveria tentar atacar as pernas. Mas, antes que ele pudesse tentar, alguém no meio da multidão dá a ideia de atacar as pernas. Ao ouvir isso, os guerreiros correm em direção ao Presa Branca mais uma vez para uma nova investida, mas, no fim, todos têm o mesmo destino ao serem arremessados para longe em um único ataque. Então, Taeo pensa que definitivamente vai mudar sua estratégia. Mas ele devia estar mais preocupado em desviar dessa martelada vindo em sua direção. Sem muito tempo até o golpe atingi-lo, ele fica com apenas uma opção restante para usar. Então, ele ativa sua saga investida de um guerreiro como uma tormenta. Assim, ele consegue força suficiente para saltar para cima, fugindo do golpe. A criatura procurava pelo garoto escorregadio que fugiu da martelada, mas mal sabia que Taeo estava pronto para um contra-ataque vindo dos céus. Naquele momento, ele pensou que precisava sobreviver nesse campo de batalha, movido pelas palavras de Reda e pensando que queria muito vê-la novamente. Então, ele se lembrou do conselho que Reda deu a ele um pouco mais cedo, o momento onde Reda disse que o poder de invocar e desenvolver uma saga depende inteiramente dele. Porém, antes que o flashback de morte terminasse, Taeo grita com o sistema, mandando-o calar a boca, pois não pretende morrer hoje. Voltando à batalha, ele pensa sobre sua saga investida do guerreiro como uma tormenta. Ela não é nada além de um aumento de velocidade de movimento. Mas ele pensa no que poderia acontecer se usasse isso em um pulo vertical. Naquele momento, Taeo pondera por um instante e se prepara, virando seu corpo para baixo. Então, ele usa sua saga para chutar o ar com tanta força que simplesmente executa um Rokushiki, caindo em direção ao chão em uma velocidade assustadora, como se fosse um meteoro. Por fim, o golpe acerta a cabeça do Presa Branca. Enquanto algo atinge o chão, no caso de Taeo, ele não teve tanta sorte dessa vez, atingindo o solo com tudo. Mas, por mais que sua cara estivesse arrebentada pela queda, sua espada estava fincada no olho do Presa Branca. Ele já pensa que, sem dúvidas, só não está morto agora por causa da bênção de Idun. Se erguendo novamente, Taeo pensa que finalmente tem uma oportunidade de finalizar essa coisa. O problema agora é a falta de uma arma. Então, ele começa a forçar sua saga de alguma maneira. Assim, uma nova saga de Taeo é escrita, sendo esta a espada do guerreiro. Já com a espada em mãos, ele dá um salto a toda velocidade em direção ao Presa Branca desnorteado e, com sangue nos olhos, grita enquanto cai a toda velocidade para o golpe final. Somos então levados a um local totalmente diferente do que vimos até agora, onde alguém observava o planeta Terra diretamente do espaço. Uma mulher, de pé frente à mesa, move uma peça enquanto comenta que estão ganhando. A mulher então se revela com uma beleza exuberante que se destaca no ambiente. Enquanto se curva, ela diz: a valquíria Hasgrid cumprimenta Odin. Mas uma voz vinda do corvo responde que é Hugin quem está ali, e não ele. Para quem não sabe, Hugin e Munin são apenas corvos de Odin, cujos nomes significam pensamento e memória. Hasgrid suspira enquanto recompõe sua postura diante do corvo. Nisso, Odin pergunta se houve algum destaque neste último grupo. Hasgrid fica pensativa, em silêncio, o que faz Odin perguntar se não teve ninguém dessa vez. Mas ele não se surpreende, já que esses são os guerreiros da classe mais baixa. No entanto, Hasgrid responde que, na verdade, surgiu um indivíduo interessante no meio deles. Voltando ao momento da luta, Taeo estava atônito com sua espada fincada em algo. Mas logo o silêncio do campo de batalha é substituído pelos gritos animados dos vikings por terem vencido a luta. Taeo, por outro lado, se ergue do chão com um pouco de dificuldade, ainda meio tonto depois do último ataque. Porém, seus olhos abatidos são substituídos por uma visão um tanto familiar. Ele encara aqueles guerreiros alvoroçados por finalmente ganharem uma grande batalha e pensa que isso era exatamente como aconteceu inúmeras vezes enquanto ele ganhava seus campeonatos. Voltando a si, ele observa a espada em sua mão e a reconhece como a presa rúnica. Essa foi uma das poucas espadas únicas e poderosas do servidor no qual ele jogava, mas, com o tempo, tornou-se a arma de nível mais baixo,
o que faz ele se perguntar se estava nesse nível agora. Com um olhar sério, Taeo decide que quer continuar a ouvir os guerreiros celebrando uma vitória e, então, ergue sua espada, decidido a se tornar Litaeo, o deus da guerra, alcançando o lugar do melhor de Valhalla. Logo em seguida, uma mão enorme segura seu ombro enquanto parabeniza Taeo pelo bom trabalho. Mas nosso garoto bufa, dizendo que aquele deveria ter sido o último quadro. Ignorando esse papo estranho, Bjorn diz que Taeo parece ter melhorado com o uso das sagas. Nosso garoto responde que isso é graças a ele. Bjorn fala que foi incrível quando ele criou uma espada bem no meio do ar. Taeo comenta que esta foi sua primeira vez usando isso e que também parece poder fazê-la desaparecer e reaparecer quando bem entender. Bjorn, por outro lado, se mostra animado em querer colocar o corpo para se mexer logo. Taeo, confuso, pergunta se estão voltando agora, mas Bjorn diz que não. Seu objetivo, na verdade, é aquela fortaleza bem ali, até conseguirem tomá-la, terão que ficar por aqui. Taeo, por sua vez, não parece nem um pouco animado em ter que acampar nesse fim de mundo. Horas depois, o pessoal já tinha levantado um grande acampamento em meio às montanhas. Dentro de uma das barracas, podemos ouvir alguém bocejar do alto. Já do lado de dentro, vemos Taeo se jogando na cama enquanto diz que esse foi um longo dia e que nem conseguia acreditar que só se passou um dia desde que chegaram ali. Mas sua tranquilidade logo é interrompida quando um guerreiro chega, chamando por ele. O barbudo, com um sorriso sugestivo, avisa que Taeo tem visita. Esse sorriso preocupa Taeo. Quando ele sai de sua barraca, vários guerreiros pareciam super contentes com nosso herói por alguma razão. Sem entender nada, Taeo se pergunta o que deu neles. Mas, à medida que avança, sua visão é atraída para algo à frente. Ele começa a suar frio de nervosismo. E, olhando para o motivo dessa reação, dá para entender o porquê. A pessoa que estava ali para vê-lo não era ninguém menos que nossa Valquíria dos cabelos vermelhos.